Agora que você já sabe a diferença entre as armas e todos os equipamentos necessários, chegou a hora de entender um pouco mais de como as coisas funcionam numa competição. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que vamos ter um vídeo dedicado só à explicação da organização de uma competição e de diretório técnico. Hoje é só uma introdução. E como funciona o jogo propriamente dito? Antes de começar a pole, os atletas devem se apresentar na pista para o árbitro e este vai ver se os atletas estão usando todo o equipamento de maneira correta. E se for uma competição internacional, vai conferir os carimbos de checagem prévia da comissão SEMI. Feito isso, os combates serão iniciados. Fique atento, os árbitros geralmente falam o nome dos dois atletas que vão fazer o combate e em seguida falam o nome dos dois que estão no prepara, ou seja, que farão o combate seguinte, para que esses já se preparem para entrar em pista. O primeiro nome a ser chamado em pista deve ir à direita do árbitro, com exceção de canhotos, que sempre ficam à esquerda. Assim, no caso de um jogo entre um canhoto e um destro, ambos ficam de frente para o árbitro. Falando na pista, ela tem uma largura de 1,5 m e 14 metros de comprimento. As linhas de guarda ficam a 2 metros do meio e é onde os atletas iniciam o combate. A zona colorida é chamada de sinhales e indica os 2 metros finais, inclusive sua textura é diferente para ajudar na identificação com o tato. Ela é isolada, o que significa que se você tocar com a ponta da sua arma, nenhuma luz acenderá no placar. Isso ajuda muito na arbitragem, principalmente na espada, onde toques no pé poderiam ser confundidos com toques na pista. Ô, quem tá fazendo barulho aí atrás, pode parar? Eu tô brabo. A primeira coisa que o atleta vai fazer ao entrar em pista é conectar o seu fio de corpo à enroladeira, que é uma caixa com um fio enrolado e tracionado que fica no final de cada pista. Aquilo que parece uma tartaruga, sabe? Com a movimentação do atleta, ela enrola e desenrola o fio, evitando que esse fique sobre a pista e possa causar alguma queda. Esse fio manda o sinal elétrico da arma do atleta até o aparelho. Agora que os atletas estão sobre a pista e conectados, alguns testes serão feitos antes do combate começar, para garantir que está tudo funcionando. Teste do peso. Meio quilo para o florete, 750 gramas para a espada. Cada árbitro tem um e usa para checar a sensibilidade de cada arma toda vez que o atleta entra em pista ou troca de arma. Esse peso é colocado sobre a ponta da arma na vertical e pressionado. A luz do aparelho deve acender e então apagar sozinha. Se ela continuar acesa, significa que a arma tem algum problema e deve ser trocada. Daí na espada fazemos também o teste do curso, ou cursímetro, para ver se as dimensões da ponta estão dentro da especificação. Ele é uma chapa metálica colocada no sulco da ponta da arma. A parte mais grossa da chapa deve entrar nesse sulco sem ter que forçar, e depois a parte mais fina dessa chapa deve ser inserida nesse sulco, e nesse caso o árbitro vai pressionar a ponta e a luz não deve acender. Esse teste deve ser repetido por 3 vezes. Se a luz acender em algum dos testes, a arma deve ser trocada. Cada árbitro tem um e usa toda vez que o atleta entra em pista ou que ele troca de arma. Na espada, os atletas também tocam com a ponta da arma no copo do adversário, para ver se o copo está isolado. Então a luz não deve acender. Se isso acontecer, a arma do atleta do copo deve ser trocada. Como último teste nas 3 armas, os atletas tocam na região válida do seu adversário, e as luzes do aparelho devem então acender. Falando em aparelho, ele é que com seu sinal luminoso e sonoro ajuda os árbitros a determinar se o atleta fez ponto ou não. Faz a marcação do tempo, do período e do placar. No florete e na espada, a pressão da ponta da arma contra o corpo do adversário faz com que se feche o circuito elétrico que vai da ponta, passa pelo fio, da lâmina, pelo fio de corpo, depois pela enroladeira e chega ao aparelho que emite um sinal luminoso e um apito. Do lado esquerdo fica a luz vermelha, do lado direito a verde, e tem uma luz branca de cada lado, usado somente no florete quando o atleta atinge a região não válida do adversário. No sabre, esse circuito é fechado quando a lâmina do sabre encosta no colete elétrico ou na máscara do adversário. Então o sinal elétrico sai da lâmina, passa pelo fio de corpo e enroladeira, chegando também ao aparelho que emite uma luz e um apito. Por isso que quando o atleta toca numa região não válida do adversário, no sabre, a perna, por exemplo, nenhuma luz acende, porque o circuito não fechou. Agora você já está pronto para competir. Primeiro, vamos só padronizar alguns termos. Combate é o jogo entre 2 esgrimistas. Exemplo, Tibus e Di Francisca. Encontro é o conjunto de jogos entre esgrimistas de 2 times. França, time da França e time da Itália.
Nas competições, existem algumas entidades que vão dar andamento à prova. O Diretório Técnico, ou DT, é o que cuida da organização da prova. É quem imputa todas as informações no sistema, que pode ser o OPART, o Vanguard, para designar as pools e depois os quadros de eliminação direta. A Comissão SEMI é a que cuida do funcionamento de todo o equipamento da competição e de checar o equipamento dos atletas para ver se estão dentro da especificação. E por último, a Comissão Médica é a que dá os primeiros socorros, cuida desde o encravado até o ombro deslocado e remoção para um hospital em casos mais graves. Se você vai para uma competição nacional, o seu clube fará a inscrição. Se for uma competição internacional, isso é feito pela CBE. E daí depende de quantos atletas a delegação do Brasil pode levar para essa competição e qual é a tua classificação no ranking nacional para você ser convocado. Nas competições individuais, existem duas fases. A primeira é a das pools, onde os atletas são divididos em grupos de até 9 pessoas e jogam todos entre eles em combates de 5 pontos ou 3 minutos. Depois disso, pelo número de vitórias e saldo de toques, é feita uma classificação geral dos atletas de todas as pools. Aí, então, começamos a fase de eliminação direta, onde os atletas fazem combates de 15 toques ou 3 tempos de 3 minutos, com 1 minuto de intervalo entre eles. Nesta fase, quem perde é eliminado da prova e quem ganha avança para o próximo quadro. Em algumas competições internacionais, por causa do número grande de atletas, os 20% que tiveram o pior resultado das pools já são cortados direto e não passam para a fase de eliminatória. Nas competições por equipe, essas são formadas por 3 atletas mais um reserva, que pode substituir um dos titulares por questões médicas ou estratégicas. E esses 3 atletas fazem cada um combates individuais de 3 minutos com cada um dos 3 atletas do time adversário, ou seja, serão 9 combates. E a pontuação vai somando de 5 em 5 pontos até 45. Importante, não existe empate na esgrima. Se terminar o tempo e o placar estiver igual, uma prioridade é sorteada. Antigamente era feita com um cara e coroa, agora o próprio aparelho faz o sorteio. O árbitro coloca mais 1 minuto de jogo, o atleta que fizer o primeiro toque vence. Se acabar o minuto e o placar estiver empatado, o atleta que ganhou o sorteio da prioridade vence o combate. Bom, agora você já sabe caracterizar cada tipo de competição e suas fases, além de todos os equipamentos e pessoas que fazem parte dela. Até a próxima semana.